Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de dezembro. Nessa edição a gente fala do movimento nas estradas por causa do feriado do Ano Novo. Em Minas Gerais, a polícia identificou o corpo de mais uma vítima da tragédia de Brumadinho. E os Estados Unidos e a França registraram recordes de casos de Covid. O número de mortos por causa da chuva na Bahia subiu para 24. Os dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil apontam que mais de 600 mil pessoas foram afetadas. Já são 116 municípios baianos em situação de emergência devido às fortes chuvas. A força-tarefa que trabalha na região se divide em funções como resgate de pessoas ilhadas, atendimento médico às vítimas, distribuição de doações e restabelecimento de acesso a comunidades. Olha, a gente passaram um sufoco muito grande, sabe? Que a enchente foi devastadora aqui na rua. Cheguei aqui em casa, já estava tomado de água. Eu entrei com água no umbigo aqui, de muita água. Quando eu entrei, já estava... Não tinha caído as casas, só caiu no outro dia. No outro dia começou a cair tudo. As casas... Aqui deve ter umas 15 casas destruídas. Aqui deve ter umas 15 casas. Então, a gente perdeu tudo, ficou todo mundo aqui sem nada, sem nada. Tem 10 pessoas na minha casa, só tem um quarto. Só tem um quarto na casa. E a sala, tem 2 salinhas pequenininhas, molha também com a chuva. Mas não estamos todo mundo lá e, graças a Deus, volto a falar de novo. O pessoal da prefeitura, os empresários aqui da cidade têm ajudado bastante com cesta básica, ajuda vem de fora também. Até o começo da tarde desta quarta, mais de 34 mil pessoas estavam desabrigadas e cerca de 43 mil desalojadas, com um total de mais de 470 mil afetados. Autoridades dizem que a chuva de dezembro foi a mais intensa na Bahia em 32 anos. Em algumas cidades, o volume previsto para um mês de chuva caiu em questão de horas. Meteorologistas temem que nos próximos dias as tempestades possam atingir estados muito mais populosos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo. Dados coletados na Agência Climática dos Estados Unidos apontaram que em nenhum lugar do mundo caiu tanta chuva como no estado da Bahia no mês de dezembro. O estado de Minas Gerais também está sendo castigado pelas chuvas, que já provocaram a morte de 6 pessoas e deixaram mais de 2 mil desabrigadas. Os temporais se concentram no norte do estado. Até agora, mais de 60 cidades decretaram situação de emergência. Uma das mais afetadas é Salinas, que fica na região norte do estado. Para hoje tem previsão de chuva em boa parte do país. De acordo com os meteorologistas da Climatempo, 19 capitais podem ter chuva forte, com potencial para alagamentos. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades. Em Ilhéus, na Bahia, o tempo deve ficar um pouco mais firme, com máxima de 28 graus. Em São Paulo, mínima de 18, máxima de 25 graus. O tempo vai ficar abafado e tem possibilidade de chuva já no final da tarde. Em Cuiabá, Mato Grosso, a máxima é de 30 graus. O sol deve aparecer entre nuvens. Tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em São José, Santa Catarina, a máxima não vai passar dos 27 graus. Em Rio Branco, no Acre, o dia vai ficar abafado, mínima de 23, máxima de 32 e possibilidade de chuva forte no final da tarde. Em Minas Gerais, a Polícia Civil identificou ontem mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, quase 3 anos depois do rompimento da barragem Córrego do Feijão. A vítima identificada é Lecilda de Oliveira, de 49 anos, que trabalhava como analista de operações da Vale. 6 pessoas ainda continuam desaparecidas. A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e matou 270 pessoas. As estradas de São Paulo devem receber mais de 10 milhões de carros nas viagens para a virada do ano. A repórter Maria Clara Leite foi conferir como está a Operação Descida no sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso ao litoral. Olá, a nossa equipe está no Centro de Controle Operacional da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso à Baixada Santista e por onde devem passar até segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, cerca de 650 mil veículos. A gente sabe que milhares de pessoas já desceram a serra, mas muita gente ainda vai pegar a estrada. E aqui ao meu lado está o Josimar Macedo, que é supervisor do CCO Ecovias, justamente para confirmar essa informação, porque o fluxo ainda deve ser muito grande, né, Josimar? Sim, até o momento já desceram 150 mil, porém, a partir de agora é o maior volume de tráfego.
Conta pra gente como é que vai funcionar a Operação Descida. A Operação Descida ela vai funcionar a partir das 9 horas da manhã e vai se estender até as 22 horas do dia 31. Qual seria o melhor horário, então? O que você indica para as pessoas que ainda vão sair de casa para pegar a estrada? O melhor horário seria na madrugada de quinta para sexta-feira. E a Ecovias está aqui com 180 câmeras fazendo todo o monitoramento do sistema Anchieta Imigrantes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, estamos monitorando aqui diariamente, tá? Temos 180 câmeras monitorando, temos rotas de inspeção em todo o trecho e se o usuário necessitar da nossa ajuda, com certeza estaremos atentos a ajudá-los. São quantas viaturas na rua auxiliando então esses motoristas? Sim, nós temos mais de 20 veículos em inspeção e mais de 50 guinchos para fazer a remoção desses usuários, caso haja necessidade. E se a pessoa tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, também pode entrar no site da Ecovias, o ecovias.com.br, e também tem um número de telefone. Sim, é o nosso 0800 019 7878 e também o Twitter _Ecovias. Tá certo, Josimar Macedo, supervisor do CCO Ecovias, muito obrigada pela sua entrevista. E eu já deixo aqui a informação de que a operação Subida começa no sábado a partir das 17 horas e vai até segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022, à meia-noite. Do CCO da Ecovias, Maria Clara Leite. Com o fim de ano, por causa das férias, os estoques de sangue diminuem nos hemocentros. Em ano de pandemia e surto de gripe, a necessidade de doadores aumenta mais. Ao mesmo tempo que os estoques de sangue nos hemocentros baixam no período de férias, aumenta a demanda por transfusões, porque também aumentam os acidentes de estrada. Segundo a Fundação ProSangue, a saída de sangue fica maior do que a entrada no período. Além da pandemia, o surto de gripe reduziu ainda mais as doações. Até os grupos sanguíneos mais comuns estão em fase crítica. Para facilitar para o doador e evitar aglomerações, a Fundação ProSangue está fazendo o agendamento online pelo site prosangue.sp.gov.br. Os requisitos básicos para a doação incluem estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento original com foto. Pacientes infectados pelo coronavírus devem aguardar um período de 30 dias após a cura para doar sangue. Situação similar à de indivíduos recém-vacinados. Aqueles que receberam o imunizante Coronavac devem doar apenas 2 dias depois da vacinação. E no caso dos que receberam as vacinas Pfizer, AstraZeneca e Janssen, apenas 7 dias depois. A Operação Padrão, uma forma de protesto dos funcionários da Receita, deve causar uma perda de arrecadação de 125 milhões de reais por dia. O balanço foi apresentado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Com o movimento, a liberação de contêineres de importação nos portos e aeroportos, que costuma ocorrer em 1 hora, pode demorar de 24 a 48 horas. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Santos, serão verificados em detalhes todos os documentos e os contêineres serão abertos com mais frequência, o que pode provocar o represamento nas cargas. O Porto de Santos, que é o maior e o mais movimentado da América Latina, contava com 200 auditores fiscais em 2010 e hoje tem apenas 99. Na delegacia da Receita Federal, o número também caiu pela metade, de 80 para 40. Atualmente, são movimentados no porto entre 6 e 7 mil contêineres por dia e os auditores costumam cumprir metas de produtividade para dar vazão ao desembarque de mercadorias. Depois do intervalo, a gente mostra que os Estados Unidos e a França registraram recordes de casos de Covid em um único dia. Até já!
8h44 no horário de Brasília. Em um leilão ontem, a Companhia Águas do Brasil vendeu por 2 bilhões e 200 milhões de reais mais um bloco da Companhia de Águas e Saneamento do Rio de Janeiro. Para 2022, a projeção é de investimentos de 377 bilhões de reais através do programa de parcerias. O governo federal realizou nesta quarta-feira o leilão para a concessão de distribuição de água e esgoto no Rio de Janeiro. É o último certame do ano. 2021 está sendo encerrado com mais de 60 leilões e 334 bilhões de reais em investimentos em várias áreas. Foram 22 aeroportos, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e o 5G, considerado pelo governo federal o maior leilão das telecomunicações já realizado no país, que vai permitir tecnologias inovadoras em diversas áreas. Essas entregas foram no setor de terminais portuários, rodovias, aeroportos, ferrovias, energia, mineração, óleo e gás, saneamento, iluminação pública, ativos ambientais como parques e florestas, terminal pesqueiro, comunicação, que foi o 5G, né? Então, essa prestação de contas, o que eu acho importante é vocês perceberem, nesse ano, nesse balanço de avanços e entregas desse ano, nós temos investimentos contratados de 334 bilhões, com 51 bilhões de outorgas. No setor de transportes, que é o nosso grande vencedor em termos de quantidade de projetos, a gente tem andado muito rápido com o Ministério da Infraestrutura em desestatizações. Então foram 12 terminais portuários nos diferentes estados brasileiros, desde Maranhão, Rio Grande do Sul, Amapá, Ceará, Bahia, Alagoas, enfim, mostrando que o setor tem sido contemplado com uma contratação de novos investimentos por todo o Brasil, um setor que não sofreu tanto com a crise de saúde quanto os nossos aeroportos, por exemplo, e que vem aí atraindo grandes investidores do Brasil e do mundo. E para o próximo ano, a projeção é de investimentos ainda mais altos. Em 2022, o governo federal pretende licitar 150 ativos, o que deve gerar 377 bilhões de reais em investimentos. Os projetos qualificados incluem 26 aeroportos, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. Também está prevista a relicitação do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e São Gonçalo do Amarante, em Natal, no Rio Grande do Norte. 10 rodovias estão na lista dos projetos qualificados que devem ir a leilão em 2022. Entre elas, a BR-364, entre o Mato Grosso e Rondônia, um importante corredor para o escoamento de grãos, a BR-381 e 262, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, e as rodovias integradas do Paraná. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que, através do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, o Brasil alcançou a marca de 1,21 trilhão de reais em investimentos entre os anos de 2019 e 2022, o que assegura ritmo de crescimento econômico para o país. Havendo uma reativação dos investimentos no Brasil, como não há desde 2013. Todo ano a taxa de investimento brasileiro sobe mais um pouco. Todo ano ela está subindo mais um pouco. Nós estamos chegando já a 20%. E não só nós estamos investindo muito mais, como estamos investindo em toda essa fronteira de investimentos que vai de saneamento, gás natural, petróleo, aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, terminais pesqueiros, ativos ambientais, parques, florestas. Então, o Brasil tem uma enorme fronteira de investimento pela frente, o setor privado está reagindo, os recursos estão chegando, são muito mais recursos do que o setor público tem à disposição. Se vocês terem ideia, o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério de Infraestrutura tem um orçamento de 8 bilhões, 9 bilhões, 7 bilhões, com muito esforço chegam a 10 bilhões, e nós estamos vendo aí investimentos de 1 trilhão em 10 anos, nós estamos falando de quase 100 bilhões por ano de investimento, 10 vezes mais do que o orçamento do governo. A média móvel de mortes por Covid no Brasil ainda apresenta tendência de queda. Só o estado de São Paulo não divulgou os dados da pandemia nesse último balanço. O Brasil registrou mais 112 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 618.817 vítimas da doença.
Também foram somados mais 9.128 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, mais de 22.263.000 diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 104 vítimas por dia, segue abaixo de 200 pelo 26º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 29% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos indica que foram registrados 5.844 diagnósticos por dia nesse mesmo período. E agora aponta estabilidade, com uma diminuição de 7%. No mapa da variação da doença por regiões, hoje 8 estados registraram alta: Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 9 estados estão em estabilidade e 9 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe. Dessa vez, somente o estado de São Paulo não atualizou os dados. Mais de 330 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Vamos atualizar os dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde com o número de vacinados. São 161.216.000 pessoas que tomaram a primeira dose. 75,58% da população brasileira, são 3/4 da população. Mais de 143.200.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 2/3 dos brasileiros, 67,1% exatamente. A dose de reforço foi aplicada em mais de 26.200.000 pessoas, ou 12,2% dos brasileiros. 14 unidades da federação não divulgaram os dados de vacinados nas últimas 24 horas. A inflação do aluguel fechou 2021 com alta de quase 18%. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis, fechou o ano com alta de 17,78%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu 0,87% em dezembro, após variar 0,02% em novembro. Neste mesmo período do ano passado, em dezembro de 2020, o índice havia subido 0,96% e acumulou alta de 23,14% no ano, a maior desde 2002. Com isso, a inflação do aluguel teve uma desaceleração neste ano, no comparativo com o ano anterior. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. E a maior pressão de 2021 foi observada nos preços ao produtor, que acumularam elevação de 20,57% no ano. Em dezembro, as principais pressões de alta vieram dos preços de bovinos, refletindo a demanda doméstica e da retomada das exportações, e da desaceleração de preços de safras afetadas por geadas e secas, como café e cana-de-açúcar. E no ano todo, os preços da cana-de-açúcar avançaram 57%, enquanto o preço do café subiu 152%. Ontem, Estados Unidos e França registraram os maiores números de casos de Covid-19 desde o começo da pandemia. Nos últimos 7 dias, a média diária de novos casos superou o recorde de 251.989 infecções, alcançando durante a terceira onda em janeiro de 2021. A França também registrou nesta quarta-feira um novo recorde. O país superou pela primeira vez os 200 mil casos diários. O Ministério da Saúde anunciou que foram detectados nas últimas 24 horas cerca de 208 mil. Na véspera, as autoridades francesas anunciaram quase 180 mil casos de Covid em 24 horas, o que já era um recorde. O ministro da Saúde, Olivier Véran, disse que o país enfrenta 2 inimigos, as variantes Delta e Ômicron. As autoridades chinesas admitiram que enfrentam problemas para garantir o fornecimento de alimentos aos moradores de Xi'an. A cidade está em confinamento há 1 semana para combater o novo foco de coronavírus, o mais grave do país nos últimos meses.
Representantes do governo reconheceram em uma entrevista coletiva que o reduzido número de trabalhadores e as dificuldades logísticas e de distribuição provocam dificuldades na entrega de produtos básicos à população. A admissão ocorreu após as reclamações nas redes sociais de moradores da cidade, de 13 milhões de habitantes, sobre a falta de comida e com pedidos de ajuda. Pequim mantém a rígida estratégia Covid-0, que inclui restrições nas fronteiras e quarentenas localizadas. A população de Xi'an está proibida de sair de casa, exceto para testes de Covid, e alguns afirmam que não é possível fazer compras online. Os moradores reclamam que não podem sair nem mesmo quando a comida acaba. Segundo a imprensa local, nos últimos dias foram presas pelo menos 7 pessoas na cidade, acusadas de tentativa de burlar a quarentena, perturbar a ordem e divulgar boatos. Embora o aumento de contágios na China seja pequeno em comparação ao ritmo acelerado na Europa e Estados Unidos, Pequim tenta evitar uma propagação fora de controle do vírus há pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, bom dia e boa quinta-feira.